Olá, meu nome é Maria Alice, sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. No vídeo de hoje, a pergunta é: o que é diálogo? Já que semana passada falamos sobre relativismo cultural e sobre essa teoria que parece então duvidar, né, da nossa capacidade de construir um diálogo intercultural, quais são então as regras para um diálogo? Os filósofos que acreditam que é possível construir um diálogo, eles constroem em cima de quais elementos? Eu gosto de pensar que um diálogo ele possui elementos para a construção. E eu vou mostrar muitos dos elementos aqui no decorrer dos anos, quem sabe, aqui do canal de YouTube. Mas acho que um deles principal é a justificativa. E justificativa traz junto todo um elemento da racionalidade, sabe? Um elemento que não necessariamente é puramente racional, porque a gente pode ter uma justificativa que leve em consideração cuidados e contextos, mas traz uma lógica, traz uma sistematização, traz uma organização e uma preocupação com o outro. Então, uma das coisas que eu diria que precisa para um diálogo é justificativa. Sempre essa preocupação em mostrar as etapas dos argumentos. Como que nós chegamos a determinada conclusão? A construir mesmo junto, né? Então, essa justificativa, ela geralmente tem que vir atrelada num sistema de uma lógica argumentativa, né? E aí, claro, que eu posso sugerir vocês estudarem um pouco sobre falácias, por exemplo, e saber quais argumentos não devem entrar num diálogo. Mais pra frente também posso falar sobre isso. Mas, outra coisa que a gente precisa entender, além de saber que é uma tarefa de todo mundo que está construindo o diálogo, ter uma justificativa, né? Se empenhar para justificar, procurar evidências, construir esses argumentos, demonstrar cada etapa do argumento até chegar à conclusão. A gente precisa também ter disposição para o diálogo. Acho que essa, sim, é uma das coisas mais importantes. Para vocês diferenciarem, né, o que o relativismo cultural teve medo de uma imposição, né, de achar que nós estamos sempre persuadindo ou convencendo o outro. Então, persuasão não é diálogo, né? Quando nós estamos dialogando, nós estamos construindo juntos. É uma tarefa de todo mundo que está participando estar disposto a construir, a demonstrar as etapas do diálogo. Não é uma tarefa apenas de convencimento. Onde que entra aqui a linguagem da explicação, digamos assim, né? Que não é necessariamente a persuasão. É quando eu estou demonstrando os meus argumentos para o outro. Mas isso não é só através de uma lógica da linguagem, ela não é através de uma técnica, né, que faz com que o outro entenda o que eu estou dizendo por conta das minhas escolhas linguísticas ou por conta da forma que eu estou falando. Isso tem mais a ver com persuasão. A justificativa também tem a ver com evidências. Então eu tenho que estar disponível para o debate, não só para eu construir, né, e apresentar através da linguagem os meus argumentos, mas também em procurar evidências. Então, eu estou falando, por exemplo, sobre o aborto. Eu não posso desconhecer, né, dados e evidências e situações sobre aquele assunto, né? Eu tenho que trazer isso para o debate. E por isso, é claro, as fontes têm que sempre ser também justificadas, né? Direcionadas através ou de uma organização científica, ou enfim, de uma construção de conhecimento que seja aprovada socialmente, né? Não apenas da minha imaginação e coisas do tipo. Então, esse é um assunto também que a gente tem que discutir, né? Como falar de fontes, como justificar evidências, como trazer dados para a discussão, mas é muito importante lembrar que um diálogo é sempre feito, então, com essa disposição que nós precisamos ter em construir os argumentos e esses argumentos, né, respeitando então uma lógica de construção, uma lógica que demonstre passo a passo do argumento, não esconda nada, não leve o outro a presumir, não esteja ali colocado e evidente.
e faça também, então, que a conclusão seja demonstrada através desses argumentos, né? A conclusão é a consequência da soma de todos os argumentos apresentados. E essa apresentação, ela é feita de uma maneira construída, também junto de evidências. Então, essa disposição que nós temos em entender o outro é também uma disposição nossa em mostrar para o outro a construção do que a gente, né, já teve, né, ou do que a gente já percebeu sobre o mundo. Então, quando nós entramos num diálogo, nós entramos sempre, né, dispostos a realmente sermos interlocutores, né, e não só convencer o outro. Isso não faz sentido num diálogo. Diálogo é construção com justificativas, construção com argumentações, construções com evidências, né? Então, ambos precisam estar mais ou menos no mesmo... Deixa eu pensar aqui numa palavra. Ambos precisam... Lembra da história da humildade, do relativismo cultural? A gente tem que perceber que eu não tô necessariamente certo. Porque a humildade em eu demonstrar passo a passo do meu argumento e que a conclusão vai ser a consequência dessas argumentações, demonstra então minha humildade de pensar, opa, talvez eu tenha escorregado em alguma argumentação, eu tenho que inserir alguma coisa para o debate, então também é uma disposição em acrescentar alguma coisa. Quem entra num diálogo participa de um processo dialético. Em confronto com o outro, em confronto com outras ideias, sempre vai surgir uma síntese disso, né? Se eu não estou disposta a participar de um diálogo e não só demonstrar as minhas construções, mas também enriquecer com a construção do outro, enriquecer com a crítica do outro, né? Trazer novas informações sempre que possível, eu não estou fazendo diálogo, né? Eu posso estar... Eu brinco com os meus alunos que às vezes as pessoas mais estão fazendo birra, né, manha, gritando, batendo boca, do que de fato dialogando, né? Conversando também não, porque às vezes conversa pode ser uma conversa assim num tom de desabafo, contando para alguém. As conversas não necessariamente são diálogos, mas diálogos precisam ser construtivos, precisa ter então esses elementos que eu mencionei aqui para vocês. É claro que esses são alguns dos elementos que eu considero super importante, mas tem muitos outros. Então vamos para encerrar o vídeo aqui que tá ficando longo já, recuperar. A gente precisa ter disposição para criar justificativas. E essas justificativas são formadas de uma parte mais formal, que tem a ver com uma argumentação. Essa argumentação precisa possuir uma lógica que demonstre todas as evidências, né? Que a conclusão seja uma necessidade, seja advinda das argumentações. E as evidências, então, é uma parte de conteúdo, que nós vamos usar um conhecimento, né, aprovado socialmente. A ciência, por exemplo, é um deles, e aí a gente usa, então, forma e conteúdo e uma disposição para construir o diálogo. Então lembre, diálogo não é persuasão, e se a gente constrói dessa maneira, a gente não tá impondo nada pro outro. Então a gente não precisa ter medo. Inclusive as culturas precisam ser dialogáveis, né? A gente precisa dialogar um com o outro. Então, se eu for falar da cultura do outro ou da minha dentro de um aspecto desse, de diálogo, de um processo, tá tudo bem, desde que eu não esteja persuadindo e impondo algo pro outro, certo? Me conta se você percebe que os diálogos são sempre assim, com essas regras. Se houve algum momento que você pensou, poxa, o que eu tô fazendo aqui pode ser qualquer coisa, uma conversa, um bate-boca, mas diálogo não é. Comigo isso já aconteceu várias vezes. Um beijo e até a próxima. Ah, não esquece de curtir, comentar, né, a perguntinha que eu fiz aqui e compartilhar para um amigo. Beijo.